Olá, vamos para mais um JazzCast? Eu sou a Júlia Neves, sou a host desse JazzCast e aqui a gente aborda temas sobre empreendedorismo, um pouquinho de como a gente pode liderar melhor pessoas. E por que eu tô falando isso hoje? Porque às vezes, a gente se volta muito para os processos técnicos da nossa empresa, da nossa profissão, e a gente esquece um pouquinho de que quem comanda esse barco são pessoas. E tô com uma pessoa que vai ajudar muito a gente aqui, que é a Daniela Freitas, que é terapeuta. Muito obrigada pelo seu tempo, Daniela, porque eu sei que às vezes o nosso dia a dia é tão corrido, a gente poder se afastar um pouquinho. E é tão bom a gente, de repente, poder dividir um pouquinho com outras pessoas que não têm oportunidade, às vezes, de sentar de frente com você, de repente, dividir essas angústias, essas dificuldades, e ficam sozinhas lá tentando remar o barquinho delas. E é muito bom, assim, a gente poder, de repente, poder tentar fazer essa terapia em conjunto hoje. Que eu seja a voz de todo mundo, que eu possa perguntar coisas que eu tenho certeza que vai me ajudar muito, mas que a gente possa ajudar outras pessoas a sentar nessa terapia junto com a gente hoje. Vamos lá, bom dia, muito obrigada, eu que agradeço. Eu já vim pra cá com o maior sorrisão no rosto, porque eu acho importante, gosto de compartilhar. Tô aqui bem leve, bem aberta. E vai escutando, ser bem legal. Tenho certeza, escutando isso que você gosta de compartilhar, eu acho super legal, porque você é super ativa nas redes sociais. Sim. E às vezes a gente acha que, e realmente, né, Daniela, a gente que tem muitos afazeres, então a rede social ela acaba sendo mais uma coisa que a gente tem que fazer no nosso dia, e às vezes é muito corrido, mas a gente escuta mensagens tão bonitas. Imagino você que tem conteúdos assim tão relevantes e que deve escutar mensagens assim de muitas pessoas que escutam aquilo ali e que transformam o dia delas somente com uma mensagem, às vezes, que você para alguns minutinhos do seu dia para estar ali colocando. Parabéns por você dedicar o seu tempo a ajudar pessoas que, na verdade, não tem assim, não conseguem chegar até você, e que você transforma a vida delas com os minutinhos que você acaba se dedicando ali àquela rede social, né? Como que isso é relevante e importante para tanta gente. Eu acho que né? a gente exerce bem, né, esse papel, assim, de ter essa mensagem. Eu já vi várias mensagens suas, peguei algumas coisas que você já falou, eu fiquei com aquilo. Tem até uma frase que eu escrevi há pouco tempo que eu compartilhei, que foi assim: a gente nunca sabe quantas vidas a gente ajudou a transformar, mas elas saberão. Então, às vezes, é um detalhe, é no sutil do que a gente fala, é uma percepção que a gente tem, que a gente vai e compartilha, e aquilo vira o mundo da pessoa de cabeça para baixo e se torna-se o pé no acelerador para falar, não, é por aqui. A gente não sabe, mas a pessoa sabe. E aí depois a gente recebe esse retorno, né? Às vezes não. Mas às vezes vem uma mensagem ali com esse retorno positivo. E é muito bom, isso faz a gente caminhar, né? Faz. Hoje estamos no episódio 18, adoro ficar contando os episódios, que mostra exatamente a constância, assim, né? Exatamente disso, porque às vezes a gente não vê o resultado muito expressivo, né? No que a gente faz, mas poucos relatos que a gente acaba escutando, assim, a gente percebe que a gente tá, assim, no caminho certo de poder dividir um pouquinho. E eu gosto muito de dizer sempre que eu fui sempre muito ajudada e continuo sendo muito ajudada. Então, parece que a gente só tá devolvendo pro mundo o que o mundo faz por nós. Parece que é um ciclo, isso. né? Então, eu ter tido a oportunidade de começar lá no hospital, que é foi um grande complexo hospitalar, e hoje eu tô aqui sozinha nas clínicas. Mas por que eu consigo caminhar aqui sozinha? Porque lá atrás eu tive muitas ajudas. E sabe aquela pessoa que abre aquela clínica sozinha, que não tem ninguém, sabe? Então, que eu possa, mesmo que de longe, ser esse apoio, esse braço que eu tive, né? Porque muita gente não tem. Então, começando nessa pegada, né? Eu acho que o grande momento que eu estou, e eu gosto sempre de dizer isso, que é muito legal, assim, que eu acho que é muito verdadeiro, é que todas as vezes, que tudo que eu posto, ou todo tema que eu venho conversar aqui é muito sobre o que eu tô vivendo. Porque eu acho legal a gente poder dividir com o outro as nossas dificuldades, as nossas fases, o que a gente está enfrentando, como que a gente está lidando com aquilo. Porque às vezes até surgem alguns temas, né? Falando assim, fala sobre isso, fala sobre... Eu falei assim, olha só, não posso falar sobre isso agora porque isso não tá indo bem ainda, não tô ainda, não posso falar do que ainda não tô conseguindo caminhar ou que eu ainda não tô tentando resolver. Então, conversar com você sobre autoconhecimento é uma coisa que eu tô muito refletindo sobre isso como líder.
porque liderar pessoas não é para amadores, né, Dani? Porque é bem complexo, as pessoas são difíceis e quanto maior vai ficando o nosso time, mais pessoas diferentes a gente vai tendo que conviver, mais maturidade pessoal a gente vai tendo. E às vezes a gente se perde um pouco. Então eu já vi que você foi a algumas empresas, você faz treinamento com empresas, com pessoas, para poder ajudar esse time a caminhar na mesma direção. Queria escutar um pouquinho de você, como que é esse caminho desse líder, de repente, a importância desse autoconhecimento e vai diretamente na liderança dele, desse time. Então, a gente coloca essa palavra liderança sempre muito ligada a um negócio, sempre ligada a uma empresa, né? Então, quando a gente fala liderança, eu acho que no mundo que a gente está agora, com a rotina acelerada que a gente vive, eu acho que é importante a gente chegar para cá com a palavra liderança. Porque mesmo que você não tenha esse grande negócio ou uma empresa pequena que seja, você é o líder de algum lugar. Então, isso aqui vale para todo mundo, não é só para quem tem, né? Vai ser relevante escutar isso aqui até o final e tal, porque você é líder na sua casa, você é líder de si, né? Tem vários autores aí bem consagrados, bem legais, que eles falam isso. Líder de si. O que é ser esse líder de si? Aí a gente fala liderança, liderar a si mesmo, e a gente fala autoconhecimento. E como autoconhecimento, a gente está num marketing, numa mídia muito grande para vender coisas sobre autoconhecimento, porque toda vez que a gente coloca autoconhecimento, parece que a coisa já se vende, porque é a água que todo mundo quer beber hoje em dia. Só que a gente tem que sair desse autoconhecimento, dar um passinho para trás nesse autoconhecimento, que não é esse autoconhecimento de boutique, não é saber quem eu sou, o que eu gosto, não, é um autoconhecimento mais profundo ali, quando você tá no meio da encruzilhada. Vamos entender isso daqui, quando tudo na sua frente está sendo posto em xeque ou em jogo, ou quando está tudo em jogo, quem é você nessa hora? Não é esse autoconhecimento que a gente está numa semana de vida tranquila, com tudo organizado. Então, não, eu tenho uma vida organizada, eu me conheço, meu limite é esse, é isso aqui, não. É na hora do vendaval, é na hora do furacão. Quem você pega primeiro? Aonde você se segura para você ter força para segurar quem precisa segurar em você. Então esse autoconhecimento, ele começa assim, onde estão seus pensamentos, que eu acho que é um pouquinho mais profundo do que conhecer aquele básico popular do autoconhecimento. É que todo líder tem esse exercício. Quais são os seus pensamentos? E não é conhecer o seu pensamento, ouvir somente a sua voz interna, né? Porque a gente tem esse diálogo interno. Então, não, eu tô me conhecendo, eu tô num processo de ouvir o que a minha mente fala. Então, é ouvir os seus pensamentos e ter consciência do seu pensamento, que também é uma coisinha assim, é um buraquinho mais embaixo ainda, é perceber os pensamentos. Então, se você tá no meio de um furacão na sua empresa, a gente tá muito automático. A gente pensa e a gente, às vezes, age muito no impulso. Então, no lá atrás da liderança, aonde estão os seus impulsos, né? Aonde que você se joga e não pensa. Até teve um livro que eu ganhei esse livro de presente, o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Eu assisti o resumo que você fez, muito legal, o livro é maravilhoso. E esse pensar rápido e pensar devagar faz parte de uma inteligência emocional. Você não é só o que é certo, o que está na regra, o que todo mundo faz ou o que deu certo para outra empresa. Porque às vezes você está no caminho certo, que deu certo, que está ali no script, é isso que eu tenho que fazer. Você tem emocional para sustentar o seu time nisso? Porque uma coisa é você conseguir dar o passo, outra coisa é você conseguir sustentar o passo. Então, é aí que entra esse autoconhecimento, que não é o autoconhecimento macro que a gente escuta, é o autoconhecimento sutil do detalhe. Quem é que está governando a minha mente? Quem é que está observando a minha mente? Gosto sempre de martelar sobre isso, assim, deixar bem fixado. A gente não é o que a gente pensa. Então, a gente tem sempre que ter um observador aqui em cima, olha, e observar o que eu tô pensando, qual é a minha angústia hoje diante do meu time, qual é a minha fraqueza. Observar. Essa observação, ela traz a luz da consciência pra gente. E é nessa luz da consciência que eu acho que mora
essa tentativa dessa inteligência emocional, da gente não ir tão rápido e também não ir tão devagar, mas não, deixa eu centrar, porque aonde eu for eu tenho que sustentar, não só a mim, né, mas tem um time inteiro que precisa ter confiança. Isso que você falou super interessante lá no início, falando de que a gente precisa de pensar sobre o que a gente pensou. E isso é porque às vezes, né, vem esse pensamento imediato. Então, isso é uma conversa muito interna. Então, às vezes a gente pega, olha, aí a gente pega e fala assim, a gente é muito julgador, né, dentro da nossa cabeça. Então, o primeiro passo é a gente não começar parece que vomitar tudo que vem imediatamente na nossa cabeça. E a gente refletir por que a gente está pensando aquilo. Então, porque tem muito mais a ver com a gente e não tem nada a ver com o outro. Então, de repente a gente olha e fala assim, eu sou muito, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar e prezo muito por isso. E aí, de trabalhar, de estar aqui, de fazer... Aí quando eu escuto alguém fazendo um exercício 11 horas da manhã, aí eu já olho assim, já falo assim, penso. Vida boa, né? 11 horas da manhã fazendo um exercício, né? Aí depois eu já penso sobre aquilo. Aí eu falo assim, Júlia, às vezes essa pessoa tá fazendo exercício 11 horas da manhã, porque o horário dela de trabalho, ela saiu do trabalho 7 horas. Então, ou seja, ela chegou em casa às 7, dormiu algumas horinhas e ela tá muito a mais do que você que dormiu a noite toda e foi às 7. Ela foi às 11 às vezes porque ela... Ou hoje ela trabalhou domingo, sábado, domingo. Hoje é o domingo dela. Então hoje ela tirou o dia para 11 horas estar ali. Ou ela está em outra fase da vida dela. Ela optou por, na parte da manhã, ela dedicar um tempo a ela. Porque de manhã... Então, enfim, a vida do outro não tem nada a ver com a sua realidade. E a gente fica querendo botar as pessoas dentro da nossa caixa. E aí, quando a gente faz esse julgamento sobre o outro, aí a gente tem que pensar sobre aquilo que a gente pensou. Isso é o mais legal. E faz a gente refletir assim, mas por que eu tô falando isso, pensando isso sobre aquela pessoa? E aí a gente joga pra gente e a gente começa a ver que é tudo sobre a gente. É tudo sobre a gente. Como que a gente, às vezes, é a nossa dificuldade. A gente tem dificuldade de se dar. Eu, por exemplo, eu fico pensando quando eu vejo alguém na praia às horas da manhã, eu falei assim, gente, como que seria se um dia eu parasse tudo e fosse eu, essa pessoa dessa praia às 11 horas da manhã, numa segunda-feira? Eu acho que eu ia sentar na praia e falar assim, o que eu tô fazendo aqui? Ruim, entendeu? Então, ou seja, aquela pessoa é muito mais livre de amarras, muito mais livre de amarras do que eu, né? Porque assim, ela se permite, de repente, tá ali e eu não me permito, né? Então, sempre eu acho que a gente pensar sobre o que a gente pensou é difícil, parece ser bem complexo, mas quando a gente começa a treinar isso e jogar sempre pra gente, é muito interessante. Eu, há um tempo atrás, nessa coisa de fazer quaresma, de parar isso, parar aquilo, há bastante tempo atrás eu peguei e falei assim, eu vou parar durante 40 dias e tudo é um hábito. Eu, como eu tava conversando antes, eu sou uma ótima treinadora de mim. Falei assim, eu vou parar de falar das pessoas, assim, no sentido, assim, de que, nossa, que roupa estranha. Antigamente eu externava isso. Por exemplo, se eu tivesse com uma amiga, se eu tivesse com minha mãe, se eu tivesse com alguém, eu chegava e falava assim, nossa, essa roupa não combina, por que essa pessoa tá com essa roupa? Ou, nossa, essa pessoa, o cabelo ficou estranho. Ou, nossa, e eu falava. E aí no momento da minha vida eu falei assim, eu não mais serei essa pessoa. E aí eu fiquei 40 dias, eu tinha vontade, eu falava assim, eu tô há 40 dias, eu não vou falar nada do que eu penso pra outra pessoa que tá no Eu posso até pensar, porque nossos pensamentos, a gente ainda não tem controle. Mas o que a gente fala, a gente tem controle. Aí eu fiquei 40 dias sem falar. Gente, hoje eu sou, sabe, quando junta aquele grupo de mulheres, eu sou... Aqui ninguém quer conversar. E quando começa aquele assunto assim, ó, nossa, mas fulano tá assim, eu vou ficar assim, ó, quietinha. Aí é muito engraçado, porque parece que a gente é que tá julgando. E quando a gente não entra naquele assunto de falar também, parece que a gente tá bem fora. Júlia é chata, né? Tá todo mundo falando e ela não fala. E a pessoa fica desconfortável. Porque se ela começar a falar alguma coisa e a gente não fala, as pessoas ficam um pouco desconfortáveis. Isso
acaba sendo ruim nessa interação entre mulheres que Sim. gostam de falar Sim. assim. E às vezes eu ainda falo assim, ai, mas pra ela não é que ficou bom? Porque agora eu já olho com outros olhos. Aí quando eu vejo aquela roupa, por exemplo, que eu pensava lá que eu não combinava, eu falava assim, gente, ousada, hein? Moderna, hein? Botou bolinha com listrado. Gente, que legal, porque assim, à frente do tempo dela, a gente fica querendo aqui botar só bolinha com lisa, olha lá, ousada, botou bolinha com listrado. Então mudei o meu pensamento. Às vezes quando eu vejo alguém gordinha assim, com a barriga de fora, eu falei, gente, essa daí se acha linda. Acordou de manhã, se olhou no espelho e se achou linda de sair daquele jeito. E não é sarcástico, é verdadeiro. Sim. Então agora eu já olho para aquelas coisas que são diferentes de mim com um ponto de vista do outro, de entender assim, como que essa pessoa é legal, como que ela consegue estar mais evoluída, mais evoluída do que eu. Agora quando eu olho aquela pessoa que tá lá, eu falo assim, que legal, tá um passo à frente de mim, eu ainda não tô conseguindo, mas essa pessoa já consegue. Então eu acho que é olhar para outra pessoa com um olhar mais de que as pessoas são diferentes, né? E isso eu acho que é o primeiro passo pra gente se conhecer. Porque quando a gente tá fazendo esse julgamento, aí quando a gente devolve esse pensamento pra gente, é meio que assim, né? É a minha visão sobre aquilo. E quando a gente volta esse pensamento às vezes pra gente, a gente fica até com constrangimento da gente. Gente, tipo, né? Tô julgando a pessoa, mas às vezes sou eu no lugar dela. Às vezes uma roupa minha não combinou e alguém me olhou, poxa, mas eu achei bonito. Então a gente consegue ter uma empatia por nós mesmos e aí a gente vai... Só que isso aí que você tá falando é assim, é o poder da transformação, porque muita gente ainda hoje acredita que eu não vou mudar, eu sou assim mesmo, porque precisa do esforço, né? A gente não quer pagar o preço do esforço, então a gente continua no mesmo lugar. Mas a gente tem que propagar a ideia que é verdadeira de que a transformação é possível. Quando você quer instaurar um hábito na sua vida e você vai naquilo, constância no hábito, aquilo é capaz de transformar. A gente é capaz de se transformar. A gente não precisa viver naquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim. A gente pode, a gente deve se transformar, evoluir, cada um no seu tempo, no seu passo. Às vezes tem alguém que já se transforma, evolui, vai para uma vertente assim muito melhor em qualidade de vida, o que for, né? Construção pessoal, profissional, numa escala muito rápida. Tem gente que vai devagar. E não importa, porque isso também é um julgamento. Quem foi 10 passos, quem foi 1. Importa o passo, porque às vezes 10 passos uma pessoa foi tão tranquilo, porque às vezes ela teve uma ajuda. Teve alguém ali que apontou o caminho ou deu o suporte. Tem gente que dá um passo, nossa, aquele passo custou tanto. Nossa, mas custou tanto. E ninguém às vezes está aplaudindo. Isso que você falou sobre, poxa, eu tô na praia 11 horas da manhã, quando que eu vou, né? Como é que eu vou me sentir? Eu vou ficar lá às vezes incomodada. Isso é muito sintoma da nossa época. A gente está tanto ligado na produtividade, na competitividade, na hiperperformance, que se a gente pode, por quê? A gente pode o ano inteiro? Não. Mas tem dentro de um ano, tem segunda-feira que a gente pode. Né? Tem segunda-feira que eu posso acordar e falar, quer saber, eu vou dar um pulinho ali na praia, vou correr na areia, vou pegar um sol, 10 horas eu tô de volta. Tem segunda-feira que a gente pode. Mas a gente não se permite. A gente não vai e a gente não se permite porque a culpa vai ser tão grande que é capaz de chegar alguém naquela praia e a gente falar, ui, gente, vou deixar fulano me ver não. Eu vou passar a impressão de que eu sou, palavra português correto, que eu sou uma fracassada, porque a gente tava na praia segunda-feira, daqui a pouco tá vendendo sua arte. Não pode estar na praia. A gente tem que passar a impressão de quê? De que a gente tem que estar numa linha executiva segunda-feira, a sexta, horário comercial. Se a gente desocupa 4 da tarde, senta ali para tomar um café, um drink, um happy hour, nossa, é por isso. Podia estar produzindo muito mais, mas não está. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a gente. É a gente que tá fazendo esse julgamento da gente. É porque o mundo que a gente vive tá desse jeito. Se você não tá performando, você tá fracassando. Se você sentou num dia tranquilo, sei lá, gente, às vezes é feriado em Campos, né? É um dia tranquilo, eu posso sentar, andar devagar na calçada, sentar ali na frente e tomar um sorvete devagar. A gente não faz isso. A gente vai, às vezes, tomar o sorvete rápido, porque eu tenho que voltar, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que assistir tantas aulas, o curso tal. A gente tá vivendo uma época
né? Crise de ansiedade, síndrome do pânico, da falta de ar. A gente não respira, a gente tá nesse foco assim da produtividade, da performance a qualquer custo. A conta chega e tem um custo. E todo esse papel de liderança precisa prestar atenção nisso. Se tá faltando ar, começa a perceber esses movimentos corporais mesmo. Nosso corpo fala. Às vezes tem muita gente, inclusive, que eu atendo, e que fala, ai não, eu tô passando tal situação, mas eu tô tranquila. Tá o corpo todo manchadinho com dermatite, porque o corpo tá falando que você não quer perceber. Às vezes a pessoa você tá quer se fazer ele de forte, né? Dizer, não, tá tudo bem. Seu corpo vai dar mensagem, seu coração vai bater mais forte, você não vai conseguir dormir, né? O jeito que a gente acorda muito rápido. Conversa muito com a hora que a gente vai dormir à noite. Então, se você acorda, se você se espreguiça, se você tem esse ritmo assim saudável, minimamente saudável, porque o que a gente tem feito é adoecer, né? E essa atenção é a nossa atenção, do jeito que a gente acorda, do jeito que a gente vai dormir, o jeito que a gente se comunica, porque esse diálogo interno que você falou é muito da nossa comunicação. A gente tem uma conversa interna, né? Então a gente tem um diálogo interno, então a gente tem uma relação com a gente mesmo. Então a gente se comunica com a gente. A forma como a gente se comunica com a gente tem muito a ver com a forma que a gente se comunica com o mundo. Então, quando alguém vem se comunicar comigo, eu tô fazendo esse julgamento. Serve, não serve, é bom, é ruim, quero, não quero. E aí é isso que, né, que prende a nossa atenção ou não. E quando a gente tá com esse julgador ligado dentro da nossa mente, a gente já não tá mais conversando com o outro. Exatamente. A gente já não tá mais olhando pro outro. Porque eu tô conversando aqui comigo sozinha. Você tá falando, eu tô te analisando, eu tô vendo se me interessa ou não. Ou seja, eu tô conversando comigo e você tá falando sozinho. Isso é muito comum no dia de hoje. Isso é muito comum. Quando você tava falando sobre isso, eu tava já vendo isso. Hoje em dia, né, as pessoas, elas não conversam. Parece que elas se prendem tanto que ela só tá esperando, talvez, às vezes você acabar de falar por educação, mas ela não tá te ouvindo. Ela só tá sabendo o que ela quer te perguntar. Ela te pergunta, mas ela não quer saber a sua resposta. Ela te perguntou uma coisa, mas assim, ela não tá aberta a te escutar, porque ela já sabe a resposta. Ela só quer falar. E tá tudo bem também. Só que isso precisa de ter quando eu encontrar alguém que só quer falar, eu preciso me calar. Isso. Então, quando eu achar que tem alguém também me fazendo uma pergunta que eu não quero, que a pessoa não quer ouvir, eu também logo falo. Então, eu acho que isso é muito maturidade também. E às vezes acaba a gente sendo um pouco firme. Isso, inclusive, aconteceu há uns dias atrás, né? Eu estava conversando com uma pessoa e, assim, muita intimidade. Então, tem profissionais que já trabalham aqui que eu já conheço há muito tempo. Então, que eu realmente tenho uma facilidade, assim, de fazer uma leitura das pessoas, assim. Acho que por enfim, eu não sou tão observadora, mas qualquer pessoa do meu time que você me perguntar, que trabalha comigo, eu sei descrever exatamente quem é aquela pessoa. Eu consigo. Não sei exatamente por quê, porque eu acho que em algumas coisas que a gente conversa, assim, por eu também conviver muito, e essa pessoa eu percebi, assim, que eu sei que ela sempre se coloca muitas dificuldades. Então, tudo que você fala, ela tem, quando você dá uma solução, ela já tem tem 3 já coisas que ela vai dizer contra aquilo ali. Então, ela só espera você dar a solução para ela já dizer 3 coisas que, para aquilo que ele não vai dar certo. Aí, quando ela começou a falar assim, eu pego assim, primeiro, você tá disposta a me ouvir? Porque eu já falei uma palavra, você já contestou. Então, ou seja, tá tudo bem. Se você já tem a solução, tá tudo bem. Mas se você tá me perguntando, você precisa de me escutar. Porque não adianta você me perguntar uma coisa. Normalmente as pessoas são assim. Elas perguntam coisas que elas já, na cabeça dela, elas já sabem a resposta, elas só querem te convencer. E aí não é uma pergunta. E aí você só pode falar assim, olha só, Júlia, eu acho que dessa forma é assim, assim, assim. Eu vou seguir esse caminho porque eu acho que isso aqui não tá dando certo, tal. Aí cabe a mim concordar ou não. Mas se você me pergunta, você precisa de me deixar responder. As pessoas hoje em dia, elas não querem escutar, elas só querem falar. E a escutativa hoje é muito difícil, né, Daniela? Eu acho que você fica pensando assim, você chega, até numa terapia, né? Às vezes a pessoa chega ali realmente querendo falar, e aí quando chega o momento, às vezes, de você
falar um pouco, às vezes a pessoa ela não consegue nem parar um pouco para te ouvir, porque ela foi para ali para te ouvir, né? E aí, ou para poder dividir aquilo ali com você, e aí às vezes ela, não, mas isso não vai dar certo pra mim. Não, gente, calma, você nem me deixou falar, você nem tentou, né? Então as pessoas estão muito com essa dificuldade dessa escutativa. Muito aceleradas. E isso dessa... Encontrar com alguém, não conseguir se comunicar e todo mundo quer falar, foi muito o que fez o WhatsApp gerar a tecnologia do acelerar o áudio. Por que a gente acelera o áudio? Porque a gente não quer. A gente quer resumir se é sim ou não. Deixa eu acelerar. Você pega a parte que te interessa e responde e tá certo. E não foi o WhatsApp que fez isso. A gente queria isso e ele deu essa alternativa pra gente. Então foi a gente, enquanto humanidade, que pediu isso. A gente pede a tecnologia não vem e faz quando a gente não tá precisando dela. Ela entende a nossa necessidade, a nossa vontade. E aí o que tem acontecido como sintoma dessa mesma era que a gente está vivendo de mundo automático e de performance, né? Hiperperformance. Quando a gente acelera o WhatsApp e a gente vai na praia e se sente culpado de estar na praia, o que o WhatsApp, o acelerador de áudio, atrapalha muito a gente? Porque quando eu te encontro na rua, oi Júlia, tudo bem? Como é que você tá e tal? Você vai falar pra mim como é que você tá, né? Porque como você falou, as pessoas querem falar. Você vai falar pra mim como é que você tá, só que eu não posso apertar um botão em você na rua pra você falar rápido. Então a sua presença já me incomodou. Termina de falar. E aí as pessoas começam a se atropelar. Eu sei como é que é. Não, já... E começa aqueles cortes na conversa. Então, é assim, a gente quer se relacionar, né? Dentro de uma empresa, de uma liderança. É muito importante hoje que tenha esse relacionamento interpessoal tão importante quanto autoconhecimento, quanto inteligência emocional, quanto todos aqueles treinamentos e diretrizes que a gente fazia antigamente de valores, missão e propósito de uma empresa, né? Hoje em dia a gente fala muito em inteligência emocional, inteligência interpessoal, né? E nesse mundo acelerado, eu atendendo pessoas de grandes empresas, uma coisa que eu escuto, que foi um toque assim, que eu falei, nossa, é verdade. Da insatisfação, às vezes, dos funcionários com seus líderes também, é assim, Dani, a minha empresa tem Gympass, ela tem uma área legal, ela tem isso, ela tem aquilo, mas a gente não tem tempo de usufruir de nada disso, né? Então, às vezes, as pessoas gostam do trabalho, elas não gostam do ambiente de trabalho. Então, às vezes, a liderança ela fica muito demandando, vamos supor, um RH, porque a pessoa não está satisfeita, mas ela está satisfeita com o trabalho, ela não está satisfeita com o ambiente de trabalho. E às vezes muda a pessoa, muda o funcionário, muda coisas, e não é isso. Às vezes é o ambiente de trabalho que passa muito por relacionamento, né? Sim. Essa relação e relacionamento. Quando a gente fala em relacionamento, a gente fala junto com o relacionamento. A gente fala... Toda vez que a gente ouve assim a palavra, né? Como eu atendo muito relacionamento, de amorosos ou não, né? Relacionamentos de qualquer tipo, relações humanas, né? A gente fala relacionamento, na mesma hora tem que vir na cabeça. Homem, mulher, ou relacionamento. Qualquer relacionamento. Tem gente que vai pra mim pra fazer assim, Dani, meu casamento, Dani, meu namoro, Dani, me separei, ou eu terminei, ou o que for. Quando a pessoa entra numa terapia pra olhar um pouquinho pra forma que se relaciona, ela vai melhorar a relação dela com o porteiro, né? Porque ela começa a olhar a relação dela com ela. Então, é comunicação, autoestima e autoconhecimento. Então, a gente tem que sempre ter isso na cabeça. Falando em relacionamento, ter essas três coisas. Essa comunicação entre as pessoas, a gente tem muita dificuldade para se comunicar hoje em dia, né? Isso é uma coisa comprovada sobre o nosso tempo. A gente tem dificuldade para se comunicar e a gente tem... O que a gente tem que se comunicar, a gente tem se comunicado muito mal. Por causa da internet, da facilidade, do digital, né? A gente não tem ali contribuindo as microexpressões, né? A gente tá lendo coisas... Ou acelera o áudio pra gente poder ou entender acelera se a pessoa o tá áudio. pensando, se a pessoa tá triste, ou se a gente perde totalmente a
a emoção daquela fala, né? Porque acelerando o áudio, você não vai entender exatamente se aquela pessoa... Como a gente está muito no digital e se fala muito pelo digital e a gente não liga, é muito difícil alguém ligar para você ou você ligar para alguém hoje em dia, a gente está tendo uma deficiência que é até da nossa... vou chamar aqui assim de um treinamento da nossa empatia. Porque como a gente não está mais acostumado a ouvir o outro, a acolher o outro, às vezes você encontra com a pessoa na rua, que não te interessa. Né? Às vezes aquela pessoa não me interessa em nada, mas é um ser humano, assim, alguém que está falando com você, que quer falar com você, que quer te contar uma história, e a gente não tem paciência para ouvir, porque não tem o botão pra gente apertar, ou pra hora que a gente tiver com paciência, a gente ir ali e abrir. Então a gente perdeu um pouco desse treinamento da nossa empatia, de conseguir olhar o outro e ler o outro, né? Qual é a comunicação dele comigo? Que não é, às vezes, você encontra com alguém que fala assim, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Se você lê isso no WhatsApp, você acha que tá tudo bem. Se você tá olhando, a expressão da pessoa tá dizendo que não tá tudo bem. E isso conta, né? Diz as pesquisas, em mais de 70% da nossa comunicação. E a gente tem perdido isso. Como o outro faz a gente evoluir, né? A gente precisa tanto de relação humana quanto a gente precisa de comida, né? Até eu sempre conto essa história que naquele livro Robinson Crusoe, que veio a ser o livro Náufrago, ele tá numa ilha deserta e ele pega aquela bola de futebol e ele conversa com a bola de futebol, chama ela de Wilson, desenha ela ali e ele dialoga com ela o dia inteiro para ele se manter vivo. Isso não é aleatório naquele filme. Isso fala desse ponto. Nós, como seres humanos, a gente precisa se relacionar. A gente tem necessidade biológica, a gente precisa de comida e a gente precisa de relação. A gente, vamos para uma ilha deserta, você vai durar lá um tempo. Se você não morrer de fome, se tiver comida e você não conseguir se relacionar, você não vai ficar legal. Você não tem saúde mental. Porque o outro melhora quem a gente é. O outro é o nosso desafio. E o nosso desafio não está no outro, ele é o nosso desafio, só que ele faz a gente enxergar o nosso. E é isso que acontece muito na liderança, né? A minha equipe quando eu olho para a minha equipe, eu vejo uma deficiência minha diante dessa equipe. E é essa engrenagem. É sempre sobre nós, né? É sempre sobre nós. É essa engrenagem do autoconhecimento é que tem que ser movimentada nas lideranças. Olhar a deficiência da minha equipe, porque aquilo é o meu desafio interno e que eu consiga lidar com aquilo. E para comunicação, eu sempre dou o exemplo que quando a gente quer se comunicar com alguém, é uma entrega, é uma doação assim que a gente faz. É como se a gente estivesse num país estrangeiro. Se eu for para a Rússia hoje, não adianta eu chegar lá cheia de certificado, de diploma, disso e daquilo, e querer falar português. Eles não vão me entender, eu tô no campo do outro. Eu tenho que me comunicar, eu tenho que me vestir, falar, entender a cultura deles para eu conseguir me comunicar lá. A mesma coisa um líder com seu time. Eu vou me comunicar com essa pessoa, eu tenho que entender um pouquinho a língua dela, né? Tem gente que, se eu quero conversar aqui com você determinada coisa, eu sei que você é uma pessoa mais voltada pro papel, né? Você falou que você gosta de escrever, né? Então eu vou pegar uma planilha e vou falar, Júlia, eu quero conversar com você hoje. Eu tô aqui com uma planilha para te mostrar, porque eu sei que você entende melhor uma planilha. Eu não vou chegar aqui para você, Você não vai, cortou a comunicação. É um país estrangeiro. Eu tenho que te entender um pouquinho para eu me comunicar com você. Então essa doação também, a doação do tempo, a doação entender o outro, né? De olhar o outro. Olhar o outro. E aí, você falando sobre isso, eu fico pensando assim, imagina numa empresa e quando essa empresa tem um pouco mais de pessoas, sendo dentro da nossa família, dentro do nosso relacionamento, já é difícil porque existe amor, porque existe um companheirismo de um laço familiar. Imagina, junta várias pessoas dentro de uma empresa, pessoas muito diferentes, pessoas que às vezes, né, estão ali só para poder, na verdade, ganhar um dinheiro, que não estão ali no seu sonho, não estão vivendo assim, estão ali pura e exclusivamente pelo salário. Isso a gente vê em algumas empresas, em alguns cargos.
como é difícil, na verdade, esse time conseguir conversar. E como é importante o papel da liderança ali para poder organizar esses microambientes e perceber. Então, assim, enfim, né, de jeito nenhum querendo dizer que meu time é perfeito, longe disso, a gente tem muitas dificuldades dentro, porque somos muitos, né, dentro de todas as clínicas, mas eu sou uma pessoa que sou muito atenta, eu gosto de dizer, às vezes eu vou passando assim, eu sou uma analisadora de felicidade, então eu já passo assim, passei pela recepção, eu passo super rápido, mas é super engraçado isso, assim, eu já passei assim, eu já vou conhecendo o rostinho, aí eu já falo assim, fulana tá meio emburrada, aí eu já chego aqui da minha sala e já pergunto, falo assim, aconteceu alguma coisa? Fulana tô achando fulano estranho. Aí ela falou assim, não, aconteceu, brigou? Não sei. Aí eu vou prestar e falei assim, presta atenção porque eu tô achando ela meio, tá diferente. Aí eu vou lá na sala do faturamento. Aí já vi que aquelas pessoas ali, tem alguma que tá destoando um pouco. Aí eu já chamo aquela pra conversa e falei assim, tô vendo que você tá meio séria, tá acontecendo alguma coisa. Então tirar aquela pessoa ali daquele lugar, chamar ela no 1 a 1 e conversar com ela, isso vai tornando o ambiente um pouco mais leve. Porque quando a gente chega no lugar, tem uma pessoa que não tá bem, ela vai contaminando as outras. Sim. E é ruim. Eu, por exemplo, eu não gosto de chegar em um lugar onde eu vejo que aquelas pessoas não estão satisfeitas. Eu costumo muito dizer assim, seu trabalho, você fica mais tempo aqui do que na sua casa. Então não é justo com você, não é justo com as pessoas que trabalham com você. E eu sempre falo assim, você é muito jovem para estar fazendo uma coisa que você não quer, estando num lugar que você não gosta. Então assim, se eu puder de alguma forma ajudar o seu ambiente de trabalho, se tiver relação a mim ou à empresa, a gente pode sempre conversar. Mas tem coisas que às vezes não tem a ver comigo. Às vezes você tá num lugar que não tem nada a ver com você. Às vezes você não tá gostando. Ou não tem nada a ver com você aqui. Então é importante que você busque. Eu tô aqui, inclusive, para te ajudar a achar um outro lugar que você, de repente, se enquadre melhor. E nessas conversas, às vezes, eu já perdi pessoas importantes do meu time. Porque realmente eu acabei incentivando elas a olhar e entender que, de repente, elas não estavam felizes ali. Mas eu acho super importante a pessoa ser feliz no trabalho, num ambiente de trabalho saudável, bom. Não é fácil, porque as pessoas são muito diferentes. Mas eu acho que é uma busca constante. E às vezes o líder também não tá bem. Então às vezes eu falo assim, meu Deus, tô eu aqui, vamos lá. Vamos incentivar o outro. Às vezes eu tô precisando que alguém me dê um tapinha nas costas. Sim. Tem um vídeo que roda na internet, assim, eu falei assim, gente, às vezes eu olho assim e falo assim, meu Deus, como que esse vídeo me representa? Aí tem uma garotinha que vai lá, empurra, não escorrega, aí depois ela é pequenininha, depois ela faz dela mesma assim, ó. Ela mesma se empurra. Aí eu falo assim, tem hora que é assim, eu vou lá, às vezes eu tô precisando de que alguém me empurre. Mas como líder, às vezes a gente tem que estar sempre com esse olhar pro outro. E como que a gente volta para aquele papo inicial? Cargos de liderança, então como a gente tem que estar sempre olhando para a nossa equipe, para as pessoas, fazendo com que haja uma harmonia, que as pessoas trabalhem gostando, focadas no mesmo objetivo, felizes, que a gente possa entender onde o outro não está bem, onde a gente possa de repente dar aquela mão. Mas e a gente? E o líder, né? Como que ele também vai estar bem para ele poder conduzir essa equipe, né? Como que é um papel difícil e como ele precisa de se cuidar, né? Isso aí que você falou da felicidade, né? Que você às vezes é um pouco fiscal da felicidade. Teve uma pesquisa que foi feita bem recente, foi antes da pandemia, mas foi muito interessante, que é assim, você chega num lugar e tem uma pessoa para te atender. E a pessoa que te atende, ela é eficiente, né? Ela é bem parecida assim com um robô, né? O que você precisa, me dá, papapá, te entreguei, tá aqui, resolvi seu problema. E outra forma de te atender, ela não foi tão eficiente, ela demorou um pouco, o sistema dela até travou, ela falou, espera um minutinho e tal, só que ela sorriu, ela falou, bom dia, como é que você tá? Só um minutinho que eu vou te atender porque travou, mas eu já vou te entregar o seu documento que você precisa e tal. E a pesquisa se passou sobre isso, qual é o atendimento que você prefere. E mesmo que o segundo atendimento demore mais e não seja tão eficiente,
ele tem o sorriso, né, a boa vontade, assim, a comunicação. Oi, bom dia, como é que você tá? Sorrindo, as pessoas preferem o segundo. Então, eu acho que eu sou contra essa pessoa. Por Isso quê? também. Mas por quê? O tempo que a gente vive, a gente quer essa correria. Eu acho que é o jeito também. Só que se a o gente... jeito de cada um. O jeito de cada um. Eu sou assim também, um pouquinho mais acelerada, um pouquinho tá certo, quero ir embora. Mas a gente tem que pegar entender o outro, porque o outro não é como você. E entender o saudável. E entender o mínimo do saudável, assim. Não tem como a gente caminhar tão rápido para um adoecimento. A gente tá adoecendo de verdade as nossas células com a nossa correria. A gente é muito ansioso. Muito. Olha, um restaurante legal, ele não pode demorar 5 minutos para entregar o prato, porque já vai sair, moço. Moço, vai demorar muito? Ah, tá. Gente, eles estão preparando uma comida. Não é mais a gente não tá no drive do McDonald's, né? Então, calma, a gente não consegue mais se sentar, beber alguma coisa e esperar. Tá tudo muito acelerado. Então, a nossa preferência, se a gente tirar a performance do foco, a gente às vezes quer alguém sim que olhe pra gente no atendimento e que sorria. E que não esteja correndo pra entregar e pra você sumir dali. Né? O mundo tá caminhando pra um lugar de um pouquinho mais de calma. Deixa eu te dar um sorriso, deixa eu te dar um bom dia. Hoje, quando eu cheguei aqui, imediatamente todo mundo, bom dia e tal. E ela levantou, assim. E isso é muito interessante. E várias pessoas que fazem parte, né, de recursos humanos, elas falam assim que elas, para contratar hoje, elas estão olhando muito o jeito, o sorriso. Muito mais do que a competência técnica, né? No que você é essencialmente bom, fora o seu papel, assim, fora esse documento que você me entregou que comprova e tal, né? Quem você é no seu trabalho, que pessoa é essa, como é que você funciona de verdade no ambiente de trabalho? Porque a gente não vai no trabalho com o currículo aqui nas costas. É o ser humano, e eu até brinco com isso quando a gente fala de recursos humanos, ainda somos humanos, porque toda vez que a gente quer tirar, né, da nossa equipe o humano, a gente tirou todo o talento, a gente tirou toda a segurança da nossa empresa. Porque se a gente tira o talento, a gente está querendo máquina. Exatamente. E aí perde essa... Falando um pouquinho sobre isso, em relação, por exemplo, como, na verdade, a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, de conviver com pessoas diferentes da gente. Então, eu por muito tempo, né, eu acho que quando eu já sou líder há 14 anos, eu acho que a gente vai amadurecendo muito na nossa trajetória, graças a Deus, mas lá no início, a minha grande dificuldade de liderar, eu queria me cercar de pessoas iguais a mim. Porque eu tinha muita intolerância de conviver com pessoas diferentes. Porque lá na minha imaturidade, eu achava que o meu jeito era o jeito certo. E aí depois a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo que o sucesso de uma empresa vem das pessoas se complementarem. Então hoje, por exemplo, quando eu vejo, né, eu busco, na verdade, pessoas inclusive diferentes de mim, porque o meu jeito eu já sou. Então, como que essa empresa vai pra frente só com um jeito, que é o meu? E quando eu começava a contratar, eu queria achar pares. Então eu busco, existem muitos pares no meu jeito, mas será que uma empresa, ela vai pra frente somente com um jeito? Então, às vezes o líder erra muito porque ele quer buscar pares, porque é muito mais fácil. É muito mais fácil você liderar pessoas iguais a você, similares a você, com seu jeito. Aí quando você fala assim, nossa, a gente pensa igual. Aí parece que dá aquele, vem aqueles coraçõezinhos, assim, vou contratar, porque é igualzinho a mim. Graças a Deus vai ser ótimo para liderar, sim. Mas só que sua empresa ela vai ficar deficiente, porque não é só um jeito que tem que ter. Então, às vezes, isso que você falou assim, eu sou muito essa pessoa, sou muito ágil, eu penso muito rápido. Então, quando tem na minha frente uma pessoa que tá indo devagar, eu já até vou engolindo assim, né? Eu falei assim, meu Deus, vai demorar quanto tempo para escrever isso? Mas eu paro para entender
que será que o meu jeito é o melhor? Porque eu sou muito rápida, eu tomo decisão muito rápido, mas nem sempre as melhores decisões vêm de mim, porque eu sou... Se você me pedir para escolher entre o verde e o vermelho, eu não vou fazer uma análise. Se é para decidir se é verde ou vermelho, eu vou decidir. Sim. Chega pra mim e fala assim, Júlia, verde ou vermelho? Eu vou falar assim, vermelho, vou virar as costas, eu tô fazendo outra coisa. Então tem gente que vai falar assim, mas qual é o tom do vermelho? Esse vermelho vai vir como pra gente? Como que é esse verde? Então se de repente eu tivesse uma outra pessoa junto de mim que fizesse, porque aí quando chega aquele vermelho, eu também não reclamo não, entucho. Mas eu falo assim, meu Deus, eu que escolhi esse vermelho, porque eu nem parei para analisar. Então dentro de uma empresa, pessoas que tomam decisões rápidas são importantes, pessoas que tomam decisões mais baseadas em dados também são importantes. Então, ou seja, imagine se só tivesse aquele que precisa de uma semana para tomar uma decisão. Ou se só tivesse aquele que de bate-pronto decide, vai vindo um monte de doideira. Então, você precisa daquele que demora mais, porque ele vai ter mais embasado. Precisa daquele para algumas situações que realmente precisa de decidir, que não vai dar tempo da gente... Todos têm o seu valor, né? Todo mundo. E não tem o certo e o errado. Não. São pessoas diferentes. Você está falando exatamente de análise de perfil de comportamento, né? São os tipos de comportamento de cada pessoa. A gente consegue ver, são 4. Normalmente as pessoas têm, em maior nível, 2. E quando eu faço reunião de análise comportamental, eu coloco o relatório na frente de cada pessoa da reunião e às vezes elas olham os gráficos e comparam. Deixa eu ver seu gráfico, como é que é o jeito que você se comporta? Aí elas ficam ali olhando. Né? Aquele o DISC. E aí elas olham e eu explico o seguinte, que não existe um comportamento melhor que o outro. Existe você saber se dirigir dentro do seu comportamento. E eu dou um exemplo que é assim, é como se você estivesse numa pista de corrida. Comportamento humano é muito essa pista de corrida. Tem alguém do meu lado com um fusquinha. E eu tô numa Ferrari que vai de 0 a 100 em 1 segundo, né? Então eu tô na Ferrari e tem um cara do meu lado no fusquinha. Porque eu conheço o meu jeito, eu adoro o meu jeito, eu sou rápido, eu sou eficiente, eu não tenho muita paciência, então o meu jeito é esse aqui, eu vou meter bronca nessa Ferrari. E tem o cara que tá no fusquinha, que é às vezes aquele cara mais metódico, que precisa de uma planilha, né? E ele tá ali no Fusca. E aí a gente, vambora, apitou a corrida. Aí o Fusquinha me ganhou, gente, mas como é que pode? O Fusquinha entregou tudo antes de mim e deu certo, como é que foi? Ele sabe dirigir o carro dele. E às vezes eu não sei dirigir meu carro, então às vezes não adianta eu ter um tipo de comportamento que é muito rápido, muito eficiente, muito isso, muito aquilo, se eu não me conheço. E é isso que eu falo quando às vezes as pessoas falam, qual gráfico que é melhor? Na análise de comportamento, eu acho que eu queria o dela, olha, ela parece ser mais equilibrada que eu, por exemplo. E aí eu falo, não importa qual é o gráfico de vocês, importa que você saiba dirigir o seu comportamento. Se você souber dirigir seu carro, sim, você vai chegar na frente. Todos têm eficiência, tem o seu momento para estar atuando ali, né? Então todo mundo tem o seu valor, desde que seja bem colocado, né? Que você saiba sair, que você saiba sair no momento e falar assim, opa, aqui não é pra mim. Então deixa alguém com esse comportamento, com esse perfil assumir agora, porque até aqui eu vou bem. Mas se me botar para poder decidir coisas que precisam de uma análise muito profunda, talvez vai passar desapercebido por mim, porque eu olho de uma maneira, eu gosto de fazer uma visão geral e tomar uma decisão. Mas agora nesse momento talvez eu preciso de alguém que seja mais analítico, que olhe aquilo ali. Então eu saio de cena para uma pessoa diferente de mim assumir esse papel. E aí por isso que a diversidade dentro de uma empresa é muito importante. Porque quando eu sair de cena, quem vai assumir? Alguém igual a mim? Então a gente vai estar sempre cometendo os mesmos erros. Porque ninguém corrige a minha deficiência. Porque é difícil lidar com quem é diferente da gente. Então em qualquer lugar. Então aqui na empresa é difícil, em casa no relacionamento com o marido é difícil. E eu digo isso porque meu marido é completamente diferente de mim. Eu gosto do dia, ele gosta da noite. Ele é totalmente analítico, eu sou totalmente decidida. Então às vezes eu pego e falo assim... Às vezes eu deixo ele decidir em algumas coisas. Eu pego e falo assim, algumas coisas, olha lá, eu a doida. Aí eu falei assim, não, hoje eu vou deixar, falei assim, onde vamos almoçar? Uma coisa simples, estamos no carro. Sim, mas é o sutil. Isso, onde vamos almoçar hoje? Aí todo mundo já olha pra mim assim. Mãe, você decide, eu tenho 2 filhos. Mãe, você decide.
Aí eu pego e falo assim, não, hoje a mamãe não vai decidir, hoje são vocês. Aí começa a confusão, aí eles pegam e falam assim, ih mãe, cada um decidiu um lugar, você é que vai ter que votar. Aí eu pego e falo assim, não, eu vou votar. Então você, não, que cada um falou um lugar, então fala você. Então assim, eu tenho uma super facilidade de dizer e ponto final. Mas é o exercício às vezes de deixar outras pessoas também ocupar esse papel de decidir. E que tá tudo bem demorar, e que tá tudo bem fazer uma análise, e de que eles experimentaram de outro jeito, né? Porque às vezes a gente vai atropelando um pouco, ou achando que o nosso jeito é o melhor. E isso é um grande erro, né? Até no relacionamento, porque às vezes as mulheres têm tendência a ser um pouco mais aceleradas, os homens um pouco mais devagar, e às vezes a gente fala assim, meu Deus, olha, se eu não faço, fulano não faz. Aí isso vai gerando um conflito dentro de casa também, porque a gente acha que o outro tem que ser igual a gente. Isso é muito característico de mães. Sim. Que às vezes quando pede pro pai pedir pra fulano, ó, fica aqui um pouquinho com meu filho que eu vou ali. Aí quando a gente volta, o pai fez completamente diferente do que a gente fazia. Sim, sim. E aí a gente arruma um problema. Mas a gente pediu pra ele reproduzir ou a gente pediu pra ele fazer, né? E aí começam os conflitos, né? Um grande conflito de relacionamento que vale pra qualquer tipo de relacionamento de funcionário, relacionamento amoroso, a gente quer ver no outro a nossa regra. A gente quer que o outro faça uma coisa como se fosse a gente fazendo. Ninguém vai chegar nessa expectativa. Isso é cansativo pra gente, isso é cansativo pro outro. E esse exemplo que você deu de, gente, eu vou entrar no carro e hoje vocês decidem, é sutil. Mas isso eu tô sabendo dirigir meu carro. Porque você tá reconhecendo que... Tô exercitando. Porque eu sou um DI, né? Então, você tem a consciência de que às vezes você tá no risco do seu comportamento. Você conhece o seu comportamento. Eu posso atropelar, né? Por eu ser, né? Pra quem não conhece o DISC, quem nunca fez, é muito legal fazer, né? Dani, pra se conhecer. Muito eu sou uma dominante influente. Então, ou seja, quando eu convivo com outras pessoas, né? Então eu tenho muita tendência a atropelar. Porque se a pessoa demorar um pouquinho a decidir, eu tô ali pronta pra decidir. Entendeu? Porque é do meu comportamento. Então, eu preciso de frear um pouco até onde eu vou para poder deixar o outro ser quem ele é. Porque senão eu saio atropelando qualquer pessoa que está na minha frente. Porque por eu ter muita capacidade, e que não é certo nem errado que eu vou decidir, mas eu decido. Então nem sei se eu estou decidindo certo, mas se você me pedir para decidir, eu vou decidir. Isso é do meu comportamento. É um comportamento muito voltado para tarefas. Então você gosta de decidir, você gosta de decisão. Então às vezes se no dia de hoje você está sem decisão, se eu deixar, você decide alguma coisa da minha vida, porque você quer resolver, você quer decidir. O dominante influente, ele não fica muito tempo não sei esse ou esse. Não, é esse. Então se a gente convive com pessoas diferentes, a gente tem que tomar um pouco de cuidado pra gente não atropelar. Porque eu sei que eu poderia decidir, mas será que a minha decisão nesse momento é a melhor? Ou vai ser a melhor para a empresa, ou vai ser melhor para a família? Então, por que não esperar um pouco, mesmo que aquilo demore uma eternidade, que aquilo me mate, porque me mata por dentro, porque pessoas indecisas eu tenho dificuldade de conviver, mas é importante eu conviver com pessoas diferentes de mim e dar a oportunidade dessas pessoas exercitarem a decisão. E isso que você está falando sobre você, é importante que a gente coloque isso assim, porque isso é muito sutil e a nossa transformação, ela tá no sutil. Até relacionamento eu falo isso, que o que termina casamento não é uma traição, é a toalha de banho na cama. Então o que você está falando, eu entro no carro e hoje vocês decidem, você se conhece, você entende o seu comportamento para você entrar num carro e falar, hoje eu vou deixar. É sutil, mas é difícil, mas isso é o saudável. Perceber. É a gente dar um passo atrás para deixar o outro, um comportamento que é diferente do nosso, aflorar. Né? Porque a gente entra nesse looping de achar que sempre a gente tem razão, de que o nosso jeito é o melhor, né? Então todo mundo dentro do seu mundinho acha, então por isso que às vezes a gente vai dificultando. E tô longe da perfeição, né? Esse DI é muito forte em mim. Sim. Então eu tô sempre tentando fazer uma coisa de forma racional, de falar assim, opa, Júlia, para.
Deixa o outro decidir. E só a título de curiosidade, o DISC, né, essa análise de comportamento, você não precisa, às vezes, nem conversar com a pessoa. Você já logo... O jeito que a pessoa entra na sala, né, quem já é analista, quem já tem experiência, já olha, já sabe qual é o comportamento, qual vai ser o gráfico daquela pessoa. Isso é muito interessante e aplicar isso, que é muito interessante, no sutil. Muita gente vem reclamar às vezes pra mim, porque sou eu que faço tudo na minha casa. E eu sempre falo, vocês estão reclamando que vocês fazem tudo na casa de vocês, só que vocês estão saindo do supermercado com o marido, ou com o namorado, ou com o que quer que seja a estrutura que for, segurando todas as sacolas. Poxa, eu faço tudo, eu tô cansada de fazer tudo. Aí de alguém se botar a mão na sacola sua, né? Solta a sacola. É o básico, né? Solta a sacola, põe a sacola no chão. Pega a sacola aqui pra mim. Isso que você tá falando, Dani, eu escutei um podcast, eu adoro escutar podcast, eu acho que a gente aprende muito. Eu escutei um falando sobre energia feminina e masculina. E isso mudou o meu jeito. Eu tô brigando um pouco ainda com isso, porque sabe o que acontece? A gente, na verdade, todos nós temos energias masculinas e femininas dentro de nós. Mas a mulher, por ela achar que ela tem que se colocar numa posição do mundo, de que ela precisa de... Eu acho que veio culturalmente de avançar. Deixa eu acrescentar. Ela tem que ocupar esse lugar no mundo, mas não perder... a essência. O feminino. E aí o que acontece? A gente, por achar... Aí a gente tá indo por um caminho estranho. Porque aí, por exemplo, a gente acha que a gente não tem que ter ajuda de ninguém. Então, se alguém vem com alguma coisa assim, a gente fala, não, eu malho pra isso. Até esses dias eu tava conversando com uma amiga, ela falou assim, não, pega a sacola aqui pra mim. Não, eu malho pra isso. Gente... Deixa a pessoa pegar a sacola. Então, como que a gente vai pedir que o outro participe se a gente não deixa que o outro participe? A gente não quer, a gente só quer reclamar, mas a gente não quer recuar um milímetro de falar assim, deixa o outro carregar pra você, deixa ele cuidar de você. A gente não quer ser nem... gentil. A gente não deixa as pessoas serem gentis. gentis. Tem oportunidade de ser gentil, porque se eu dou conta do mundo, eu não posso... Exatamente. Aí depois a gente reclama, porque a gente dá conta do mundo, mas a gente também não quer que o outro ajude, né? E eu acho que eu posso falar isso de forma pessoal, de que, inclusive... Depois que eu escutei isso, eu mudei muita coisa, inclusive porque eu tenho 2 meninos dentro de casa, eu tenho 2 filhos. Sim. E, na verdade, a gente entende que se a gente também cria nessa situação dessa energia masculina minha muito forte perante eles deixam de desenvolver a energia masculina deles, que é a da coragem, a da iniciativa, a da decisão. Então, por isso que estão crescendo crianças muito desorganizadas, com medo, com insegurança. E aí eu tô tentando fazer isso com eles também. Filho, olha só, pega essa sacola aqui pra mamãe, ajuda a mamãe aqui, tá meio pesado. Olha, vamos descer lá comigo pra gente poder ver, porque você é um homem, né? Então vamos descer lá. Então se tiver algum barulho, a gente desce junto, né? Então meio que também aflorando o masculino neles, porque senão a gente fala assim, não, fica aí você, no caso eu que tenho 2 meninos, pode deixar que eu vou lá ver esse barulho, ou que eu tô na frente. Então parece que ele entra na energia feminina do ser cuidado, e eu entro na energia masculina, e isso gera uma confusão, né, nessa criança que tá crescendo. Um desequilíbrio nas energias masculino e feminino. A gente tem que ter noção, assim, que em relacionamento homoafetivos, sempre um tem energia feminina e o outro tem energia masculina. Alguém naquela relação tá organizando, Faz né? a divisão. E aí foi super engraçado, né, porque... meu marido tá super acostumado comigo desse jeito, né? E aí eu escutei esse podcast e a gente logo foi viajar. Aí eu até falei com ele, falei, Diogo, acho bom você escutar esse podcast, porque as coisas lá em casa vão mudar. Aí ele começou a escutar, depois ele levou à frente e falou assim, olha, depois não reclame, porque era pra você ter aprendido como seria. Aí a gente foi viajar. Aí, eu que sou a pessoa, né? Eu sou a doida que vou. Na hora que ele vai chegar, o carro já vai estar todo arrumado, as malas já vão tudo lá dentro. Ele só chega e senta. Aí teve um dia que eu peguei e desci sem nada, né? Eu moro numa casa que tem 2 andares, eu igual a maluca, desci com aquela mala, porque eu achava que eu podia, que eu tinha força. Pra que eu vou pedir alguém pra me ajudar? Eu consigo. Aí eu peguei, desci, entrei no carro, aí ele pegou e falou assim, e as malas? Lá em cima. Pega pra mim. Aí eu acho que já levou o primeiro choque e eu já fiquei rindo internamente.
Porque não estava acostumado, né? Mas não por não querer, mas eu acho que eu nunca deixei. Então, as pessoas vão se acostumando, tudo é costume. Então, aí da viagem também, eu pegava, ia carregando a malinha de mão, falava assim, Diogo, a mala, em cima, embaixo, sei lá o quê. Aí vinha ele carregando. Isso. E eu acho que, no início, eu acho que ele estranhou um pouco, mas eu acho que isso é uma construção. A gente precisa de organizar o nosso relacionamento e entender o que a gente quer, porque às vezes a gente não está preparada. Então, às vezes a gente cobra que o outro faça mais, mas será que a gente está querendo desocupar essa cadeira para o outro sentar? Porque às vezes a gente tá falando assim, mas meu marido não faz isso, não faz aquilo, ou só reclama, ou a pessoa da minha empresa não faz, ou sou eu que tenho que fazer tudo. Mas desocupa a cadeira. A pessoa só não faz porque você não deixa, porque você não desocupa a cadeira para ela sentar. Então, será que você tá preparado para desocupar essa cadeira para o outro sentar? Né? Isso primeiro começa na gente, porque às vezes a gente não tá preparado. Primeiro, porque aquela pessoa vai fazer diferente de você. Tá preparado? Porque ela não é você. Isso. Então, quando você desocupar a cadeira, o outro vai fazer do jeito dele. Você tá preparado? Para ele carregar a mala do jeito dele, na hora que ele quiser carregar a mala, não é na hora que você quer, porque ele não é seu empregado, né? Então, às vezes, a gente também confunde. Porque fulano, pedi pra fulano pegar aquela mala, mas não pegou, olha só. Pedi pra pegar agora, mas ele não queria agora. Ele vai pegar no tempo dele. Ah, não, porque eu gosto de arrumar o carro no dia anterior, antes de viajar. Mas ele não, ele quer arrumar na hora. É essa regra que eu falei no início, sobre relacionamento. A gente quer ver a nossa regra no outro. Pra mim, quem vai viajar tem que dormir com a mala dentro do carro. Pro outro, não, é só no dia seguinte. Se você quer arrumar o carro hoje, se pra você é assim, arruma você. Isso. Ou então, olha, amanhã você arruma o carro. Isso. Não tá comigo. Deixar o outro ser quem ele é, porque senão a gente quer se relacionar só com quem é nosso espelho. Isso em tudo. Porque a nossa primeira liderança é dentro do nosso lar, né? Exatamente. Dentro do nosso casamento, começa aqui na nossa mente. Filhos, né? A primeira liderança tá dentro da nossa mente, como que a gente se lidera por dentro da nossa casa, porque eu sempre falo que esse sucesso pessoal é anterior ao sucesso profissional. A gente já tem que sair de casa muito bem organizado, muito bem firme nos nossos valores, nos nossos objetivos, nas nossas metas, pra gente chegar já sustentado no ambiente, né, de trabalho. E essa energia, quando ela tá desequilibrada entre casais, você vê muita gente chegando em consultório reclamando assim, eu tô sem libido. E aí você pergunta um pouquinho, você vê que ela tá cheia de sacola de supermercado. E ele, às vezes, tá, não sei, vendo uma revista. Porque ela tá fazendo tudo. Então, desequilibra. Então, não é. E é muito interessante, assim, muito importante marcar que a gente não tá falando de feminismo nem de machismo. Não tem nada a ver com isso. A gente tá falando de uma organização. Organização energética que a gente tem nas nossas relações. Tem gente que tem um perfil mais masculino, né, objetivamente masculino e feminino, e é importante a gente equilibrar isso dentro da nossa casa. Então, às vezes, quem tá ouvindo isso aqui, né, que tiver ali, ele não me ajuda em nada, mas tá com a sacola de supermercado na mão lotada, com o braço até aqui de sacola, lembra de soltar a sacola, né? E também, Dani, isso que você falou muito importante em relação assim, se nessa relação também tá confortável, né? Por exemplo, uma mulher assume mais o papel com a energia masculina e o homem um pouco mais com a energia feminina, se para os dois isso funciona, tá tudo bem. Eu acho que o desequilíbrio vem maior quando você tá nessa posição e tá reclamando. Ou o homem ou a mulher. Se né? tiver alguém insatisfeito. Isso, ou o homem, ou enfim, ou no trabalho mesmo, né? Que a gente convive com muitas pessoas. Então, ou seja, se naquela relação ali tem alguma coisa ali que tá desequilibrada, eu acho que primeiro precisa de entender, voltando, gente, sempre é sobre a gente. Eu ficaria confortável se eu pedir o outro para fazer aquilo por mim? Sim, eu acho que eu gostaria. A segunda pergunta, ele não vai fazer como você. Você está preparado para receber aquela tarefa feita de uma forma diferente do que você faria? Sim, para eu me livrar dessa tarefa que eu não estou suportando, tá tudo bem se essa pessoa fizer de um jeito diferente. Então tá. Então agora tá no momento de você solicitar. Porque às vezes a gente atropela, mas a gente nem tá preparado para que o outro faça por nós, para que o outro assuma aquele papel, porque a gente ainda não conseguiu sair dessa cadeira. E eu digo muito isso também em relação ao trabalho, porque eu tô vivendo uma fase, né? Sempre eu gosto de dar o meu exemplo, porque senão parece que a gente tá aqui
cuspindo regras e que pra gente é tudo perfeito e que, poxa, isso é muito difícil pra mim, é difícil pra mim também. Então eu tô dizendo que meu marido é muito diferente de mim, que a gente tá começando a exercitar isso agora, que eu tento ser melhor a cada dia pelos meus filhos, né? Por eu já ter uma característica de ser um DI, de ser uma pessoa dominante. Então eu tenho que estar sempre dando um passo atrás pra deixar o outro aparecer, porque não é fácil. Então, quando assim, agora eu tô nesse momento de crescimento, a gente vai abrir mais uma clínica, então eu não posso mais ser essa pessoa que vou estar ali pelo meu time, onde meu time só funciona comigo. Então, é um desmame principalmente meu. Então, eu preciso de entender, Júlia, você tá preparada de passar sua função pro outro? Ele não vai fazer igual a você. Mas você tá preparada de sair dessa cadeira pro outro sentar? Primeira pergunta. E aí depois o seu time tá preparado para entender que eles vão caminhar sem você estar ali 24 horas? Porque às vezes as pessoas vão criando dependências suas que você mesmo faz. Você nunca ensinou a eles a fazer sozinhos. Será que eles vão ser capazes de fazer mesmo quando você não tiver? Não é que eles não saibam, é porque você nunca deixou eles nem tentarem fazer sem você. Então é um processo que às vezes, primeiro a gente precisa de se perguntar como líder, você está preparado para delegar? Porque só cresce quem delega. Você está preparado a conviver com pessoas diferentes de você, que não são seus pares, que pensam mais devagar, ou que pensam mais rápido, ou que enfim são diferentes. Na sua casa, você está preparado a pedir ajuda ao seu companheiro e deixar que ele te ajude? Né? Porque às vezes a gente se coloca numa posição muito de reclamar, mas às vezes a gente não quer ajuda. A gente não quer sair dessa cadeira, desse lugar, para deixar o outro te ajudar. Né? Então, é muito importante a gente se perguntar se a gente realmente a gente quer ajuda. Né? Tem um postzinho, né? Não chega nem ser um meme, é uma arte, né, da Mulher Maravilha, tirando a roupa de Mulher Maravilha e toda ferida por baixo. Isso é real, né? A gente tem vivido esse tempo, que as mulheres estão se colocando, então a gente está muito sobrecarregada, né, de tudo. A gente exerce muito da energia feminina e muito da energia masculina também, característica dos dois. Então, mas o perigo dessa imagem é que a gente tem... Muita gente tem, não tô falando que todas, mas eu tô dando uma generalizada assim. Tem muita gente muito orgulhosa da cicatriz. Nossa, assim, é bonito, sabe? Da mesma forma que a gente vive num mundo que, eu não tenho tempo, eu não vou pra praia segunda-feira. Não tenho tempo. De jeito nenhum eu não vou pra praia, eu tenho muita coisa pra fazer. Porque isso é o slogan do sucesso. Eu não tenho tempo, é o slogan do sucesso. Eu não tenho horário, eu não posso. Quer dizer o quê? Sou bem-sucedida, né? Eu sou bem-sucedida. E quando a gente tá... Então, assim, virou um glamour a mulher tá muito machucada por baixo da roupa de Mulher Maravilha. É um glamour falar, eu tô exausta, eu não dou conta. A gente tem que olhar isso também a partir de um ego, de falar quanto custa isso pra você, seja dentro da sua casa, seja dentro da sua empresa. Quanto custa cada arranhão desse por baixo da roupa, né? Pra gente conseguir se questionar os nossos limites, pra gente descer um pouquinho desse lugar, dessa roupa, desse escudo, desse eu posso tudo, porque a única coisa que vai fazer a gente pedir ajuda, delegar a função, né, num ambiente de trabalho, soltar a sacola pro marido carregar, é quando a gente tiver consciência da profundidade dessa cicatriz por baixo dessa roupa. Isso não é legal, né? Que isso não é legal. Dani, aproveitando você então agora, então a gente já falou, muita gente já deve ter se identificado, se viu ali naquele lugar, mas não é fácil a gente começar a sair dali. Então, como que você pode de repente, né, falar para quem está escutando a gente, que se identificou naquilo tudo, qual é o primeiro passo? O que é possível para essa pessoa fazer para ela tentar sair desse lugar e tentar assim, falar assim, nossa, me identifiquei, quero sair daqui. O que ela pode fazer assim para sair dali? Então, eu acho que a primeira coisa assim, é a gente observar o nosso pensamento, porque
Imagina que a gente passa um dia inteiro e aí, vamos supor que a gente está hoje no final do dia e eu te pergunto assim, como é que foi seu café da manhã? Você vai ter um gap, assim, você fala, peraí, hoje foi, você é super regrado, você vai lembrar rápido. Mas outras pessoas não, elas vão ter, peraí, meu café hoje já foi isso, isso e isso, de repente tomei correndo, tomei em pé, tomei no carro, tomei andando. Então assim, se você não tem consciência às vezes direito, o que você comeu de manhã, imagina seus pensamentos. Qual é esse diálogo interno? Qual é o meu diálogo interno? A gente pensa muito, né? Eu dou sempre exemplo que a nossa mente hoje, nesse mundo que a gente está, ele é uma tela de computador. Imagina que o computador está quebrado, você está com o mouse aqui na mão e você quer abrir o Word. E ele não abre o Word, ele abre galeria de foto, ele abre o Excel, ele abre isso, aquilo, um monte de aplicativo, um monte de coisa. Ele está abrindo janela, porque ele está quebrado. A nossa mente tem se comportado assim nos tempos atuais. Eu não quero pensar na velocidade que eu estou pensando. Eu não quero pensar coisas tão aleatórias, né? Porque são vários fios, não tem uma sequência lógica assim, coerente de pensamento. São puf, 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 puf. Caraca, meu computador interno tá quebrado, tá abrindo janela que eu não tô pedindo numa velocidade que eu não concluo nenhum pensamento. Por isso que a gente vive um tempo de eu esqueci. Eu entro na sala e falo, gente, o que eu vim fazer aqui? Eu abro o celular para te responder uma mensagem e eu falo, perdi. O que eu ia fazer no celular, gente? Era importante. Porque a gente não tem coerência de pensamento porque o nosso computador interno está quebrado. A gente abre janela, não conclui nada em velocidade muito rápida, né? Numa alta velocidade. E são os estímulos externos que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem então são essas telas, assim, eu acho que esses dias eu estava vendo uma pesquisa, né? Que maior satisfação hoje do cérebro não é você concluir, é você trocar. Então, ou seja, quando a gente está ali, a gente não. O que faz a gente se sentir prazer mental? É a gente tá trocando. Então, por exemplo, começou a ver um vídeo, você para, você vai para outro, você para, você vai para outro. Isso dá prazer na mente hoje. Então, eu acho que a gente está estimulando a nossa mente e o prazer vem dessa troca. Toda hora trocar. Isso faz com que a nossa mente sinta prazer. Olha que doideira que a nossa mente hoje já tá, né? Por estímulos que a gente mesmo tá dando. A nossa demanda por prazer tá num local, tela, vamos supor, né? Que adoece a gente, porque quando a gente sai desse vício, desse prazer, é uma angústia muito grande que vem e a gente se perde muito, porque por que eu tô tão angustiado? O que falta, né? O ser humano já tem essa condição muito que a gente pode ser o que for na vida, a gente tem um local de falta que a gente tem que lidar com ele. Tem uma falta, a gente tem angústia, tem frustração, vai ter isso, é a condição humana, a gente não vai estar completo. Essa coisa que a gente fala, tô pleno. A plenitude é da ordem do impossível, a gente não tá pleno, sempre vai ter um local de falta. Agora, a gente está buscando prazer, enquanto humanidade, né? A gente está buscando prazer em coisas muito superficiais. Vou até deixar a dica aqui de um livro que é Felicidade Construída, que é muito legal. Que a gente está vendo, a gente está colocando semente de felicidade em solo que não é fértil, que não vai ter. Então a gente está se viciando, né? A gente não tem felicidade, a gente tem vício. Então na hora do vício a gente tem a felicidade momentânea. A gente acha que a gente está preenchido, não tá. Aquilo ali não tem poder de te governar, de te nutrir de verdade por dentro. Eu costumo dizer assim, observar esses pensamentos, observar um pouquinho. Se 3 vezes por dia, se você quiser inaugurar na sua vida a meditação, ótimo. Se você, eu acho que não dá pra mim, tiver uma resistência, só observa o que você pensa. Deu meio-dia, nossa, acho que eu vou parar aqui 2 minutos só pra observar o que eu tô pensando. Então, olha, eu tenho que sair daqui, tenho que almoçar, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Então, observei. À medida que você observa aqui de fora, você tá observando seu pensamento, sem julgamento, sem pensar se é bom, se é ruim, se serve, não devia ter pensado nisso, sem esse julgamento. Você vai observar a sua mente, pensou. O computador vai ver assim, caraca, tem alguém tomando conta. As pessoas vão perceber que os pensamentos vão vir mais devagar. Da mesma forma que eu te pergunto assim, não pensa numa vaca de bolinha rosa. E o nosso cérebro ele não entende a negação, você vai pensar na vaca. É a mesma coisa se eu fizer o contrário.
Qual é o seu próximo pensamento? Opa, o que eu vou pensar agora? Tem um gapzinho. Esse gapzinho de intervalo micro, super micro, entre um pensamento e outro, é sanidade mental, ufa, respirei, né? calma. O que vem agora? É leve. Então a gente ter não ser esse disparo, um monte de janela abrindo e fechando na sua mente que você não consegue dar conta. Se ele vem mais espaçado, se você consegue respirar mais profundamente, mais calmamente, é o primeiro passo para a gente conseguir viver, porque muita gente está sobrevivendo ao dia, né? Muitas empresas, muitos funcionários, eles estão sobrevivendo aquele dia de trabalho. Então, se a gente começa a implementar na cultura de um local, de uma empresa, vamos respirar 2 minutos corretamente, vamos observar o que a gente está pensando, eu acho que é o sutil. A gente está indo muito no macro, assim, né? Na área da saúde mental. A gente não quer, às vezes, mudar a nossa rotina em nada. Gente, eu tô falando de 2 minutos, eu não tô falando de 2 horas. Mas a gente já quer medicar. Então, a gente quer ir muito no extremo, sendo que o sutil ia resolver em 100%. Eu acho, assim, que isso hoje, que você falou, faz todo o sentido. Isso faz parte um pouco da minha vida. E eu sempre tento trazer um pouco de tudo que me faz bem para os meus filhos. Isso de, como você falou, tem muita gente que tem muito preconceito com meditação, né? Então todos os dias eu acordo 5h40 da manhã e sabe quando a casa tá vazia, assim, é o meu momento? Então eu acordo, eu medito, eu oro, e aí depois eu acordo os meus filhos, aí eu já deixei o café pronto, e aí quando eles sentam ali, eles já começam a querer pegar o celular. Eu falei assim, olha só, acabamos de acordar, vamos sentar aqui, vamos tomar um café, mesmo que não seja nem conversando, tá todo mundo acordando agora, vamos ficar todo mundo quietinho aqui, vamos só tomar o café, sem estar com o celular junto. E aí, pelo menos eu acho assim, eu acho que o iniciar e o finalizar o dia muito importante. é onde eu controlo, pelo menos pra mim agora, como eu inicio o meu dia tá sob o meu controle e como eu finalizo o meu dia tá sob o meu controle. Então, durante o dia, coisas que vão me desestabilizar vão acontecer, problemas que eu tenho que resolver no lugar, coisas que eu tenho que resolver em outro, mas eu não abro mão de começar o meu dia com a minha rotina. Então, eu sou uma pessoa de rotina e isso me gera paz, liberdade. Então, às vezes a gente acha que a rotina aprisiona, mas pra mim ela me liberta. Então, quando eu decido acordar mais cedo para entrar na minha rotina, de fazer todo o meu... Eu tenho um processo que eu não saio dele. E quando acaba não acontecendo, aquilo me desestabiliza. Meu dia acaba não sendo normal, assim, porque aquilo me organiza. E no final do dia também eu me organizo. Então, eu paro em determinado momento, então eu vou pro quarto dos meus filhos, a gente reza, a gente apaga a luz. Então aquele momento, além de ser de espiritualidade, é de acalmar, sabe? Então ele sobe, tem toda uma rotina assim, agora a gente vai parar um pouco, a gente vai rezar. E aí ontem eu tava até inclusive conversando com meus 2 filhos, o mais novo principalmente, falei assim, olha, enquanto a mamãe tá rezando, eu tô percebendo que você não tá prestando atenção no que a mamãe tá falando. Você tá se mexendo, você tá pensando em outra coisa, agora tá na hora de acalmar a mente. Então agora você vai parar de pensar no que você tá pensando e vai só me ouvir. Mamãe tá rezando, às vezes eu tô lendo uma Bíblia, ou eu tô lendo alguma coisa, presta atenção em mim. E é muito mais do que espiritualidade, é acalmar a mente. Porque o que adianta ele tá ali, ou tá falando, ele tá pensando em outra coisa, ou seja, totalmente desconectado. No final das contas não aconteceu nada. Eu tava falando, ele não tava me ouvindo, ele tava pensando em outra coisa. Como é que vai dormir assim? Então, agora para de pensar no que você tá pensando, uma cabecinha de criança. Sim, mas é pontuar o foco, e é chamar pensa, pro foco. e presta atenção no que mamãe tá te falando. Eu tô parando meu tempo aqui pra gente rezar. Mamãe tá lendo um pedacinho da Bíblia pra gente agora. Vamos prestar atenção no que tá falando agora? E aí, às vezes, né, ontem eu fiz isso. Normalmente eu não faço isso porque parece não uma coisa meio que de culpa. Falei assim, filho, sobre o que mamãe falou? Aí ele pegou e falou assim, tava tentando achar um jeito, uma posição pra eu dormir. Aí eu falei, então vamos prestar, eu vou ler de novo, vamos prestar atenção. E aí, às vezes, muitas vezes, no final da leitura, eles já estão dormindo. E eu acho isso ótimo. Sim. Porque o objetivo foi concluído. Sim. Foi estar ali comigo, prestando atenção no que eu tô falando, e no final veio o sono. Porque os pensamentos saíram, entrou um único pensamento. E quando a gente pensa somente em uma coisa, a gente se acalma. Ou como você falou, assim,
Não é fácil pensar somente em uma coisa. Não. Pensar em nada é muito não difícil. existe, eu até brinco. Eu acho isso. Eu acho que assim, você concentrar sua atenção em uma coisa, você já tá acalmando a mente. Então, quando eu medito, eu falo assim, é muito difícil meditar, como é que você vai pensar em nada? Mas eu não penso em nada. Eu foco em uma coisa. Ou eu vou focar num barulho, vou ficar só prestando atenção naquilo, ou eu vou focar na minha respiração, que é a forma mais fácil da gente não pensar em nada. Então eu puxo o ar, eu conto, eu solto o ar, eu conto, então eu tô ali só fazendo aquilo. Então quando você foca sua mente em uma coisa, é um alívio, é um descanso, é uma paz, né? Então às vezes a gente tem que dar esse momento de pensar somente em uma coisa pra gente descansar um pouco a mente da gente, né? E às vezes a gente entra nessa doideira do acordar, já acorda na loucura, já dorme na loucura, passa o dia na loucura, né? E isso vai deixando a gente muito, assim, desorganizado, né? Sem foco, com essa ansiedade, né? De achar que a gente está sempre no lugar errado, fazendo a coisa errada. A gente nunca está no momento presente. Né? Então eu li um outro livro que a gente fez, o Resumir Aí, vai sair eu acho que hoje, né? Que fala sobre estoicismo, né? Que é da gente estar realmente onde a gente tá. Então eu tô aqui conversando com você, eu só tô aqui. Eu não tô pensando no que eu tenho que fazer depois, eu não tô pensando que horas são, eu tô pensando em nada, eu tô aqui com você. Então eu acho que hoje a gente tem que viver um pouco mais isso, assim, de começar a estar presente onde a gente tá. Então, assim, eu tô aqui agora, então eu tô aqui com você. Então, depois que eu não estiver em outro lugar, eu tô em outro lugar fazendo aquilo ali. Então, se eu tô com os meus filhos, eu estou com os meus filhos. Se eu tô tomando café, eu tô ali. E também dessa ansiedade vem muito da gente tentar resolver coisas que não estão no nosso poder. Então isso parece até um pouco assim, utópico, né? Mas eu não vou me estressar. E agora é bom que o Diogo também leu e super se identificou nessa filosofia de vida que é o estoicismo. Aí a gente pergunta assim, mas tá sob o nosso controle? Não. Então não dá pra gente ficar pensando em coisas que não estão sob o nosso controle. Então, você já fez a sua parte? Fiz. Então, agora não tá mais sob o seu controle. Então, esquece. Esquece, porque eu não posso resolver. Então, as pessoas estão adoecendo, estão ficando extremamente ansiosas, porque elas estão se apropriando de coisas que não cabem a elas. Então, tirar uma confusão do outro não cabe a você, cada um escolhe o seu caminho. Então muitas pessoas querem mudar o outro, ou querem resolver, ou ficar pensando em coisas na política, né, que adoeceu muita gente, enlouqueceu muita gente. Então, ou seja, o que você pode fazer em relação à política? É fazer o seu melhor no seu trabalho, organizar a sua empresa, olhar o que está acontecendo, volta para você e faz o seu. Mudar alguma coisa que tá lá não cabe a você, né? Ou se você achar que cabe a você, então haja. Só ficar reclamando ou pensando que cabe sim a mim, então monte um grupo, faça um abaixo-assinado, vá fazer alguma coisa, tudo bem, isso vai caber a você. Mas só dizer, não, mas isso é um absurdo, mas meu Deus, o que vai ser da gente? Ou meu Deus do céu, gente, pra quê? Né? Só vai enlouquecer você, o seu dia, a sua saúde mental, a sua saúde física, a nossa mente muito desassossegada e a gente se ocupa mentalmente de muitas coisas, de preocupações que nunca vão vir a acontecer, mas a gente está se ocupando daquilo e essa noção assim que o budismo também fala, que é sobre uma das causas do sofrimento humano, é essa não presença. Toda vez que a gente está num lugar e a nossa mente não tá ali, a gente não tem condição de ser feliz, a gente não tem condição. Toda vez que a gente não tem presença, a gente também não tem felicidade. A gente pode ter prazer, né? A gente pode ter ilusão, né? A gente pode ter essa coisa da ilusão, assim, desse mundo maia, mas a única coisa que faz a força da felicidade é presença, é estar onde a gente está, com a cabeça onde a gente está. Se a gente está almoçando, a gente está só almoçando, tentar estar presente onde a gente está, nas coisas que a gente está. E para acrescentar, a gente só consegue ter empatia pelo outro. E como você falou, uma pessoa estava aqui, eu vi que ela não estava com o rosto muito legal, eu chamei para conversar, eu tento ver o que está acontecendo. A gente só consegue ter essa empatia e fazer isso dentro de uma empresa se a gente está presente. Porque se você entra aqui cheia só do que você é, dos seus problemas, da sua vida, ou do que você precisa fazer dentro da sua empresa hoje, você passa, você não olha para o outro. Então, quando a gente está presente, a gente consegue olhar, a gente consegue identificar no outro se é um olhinho triste, se é um olhinho feliz. E aí, quando você chama esse funcionário para conversar, você consegue dizer para ele assim, eu me importo com você. E nessa empresa, o recurso é humano.
E isso é muito legal, assim, vira e mexe eu falo às vezes coisas muito... Por exemplo, se qualquer pessoa que já tá um pouquinho mais tempo comigo vier aqui, sentar aqui, eu sei falar coisas muito profundas sobre aquela pessoa, sem nunca ter tido uma conversa muito profunda. E isso faz com que ela fale assim, nossa, ela me nota, ela me percebe, ela sabe exatamente quem eu sou. Então eu consigo dizer quais são os pontos fortes, porque eu acho que esse é o meu papel de líder, os pontos fracos, para tentar alocar aquela pessoa também no melhor dela. Para ela se perceber também. E eu acho que para ela performar tanto para a empresa como para ela, porque não tem nada melhor do que você estar exercendo uma função que você é ótima naquilo que você faz. Isso te gera felicidade. Quando você bota uma pessoa para ela trabalhar num lugar que ela tá no desconforto, ela se sente mal, porque ela fala assim, nossa, eu não dou conta, isso é muito difícil para mim, nossa, é muito difícil. Então, ou seja, a gente tem que perceber que aquele lugar não tá na zona de conforto daquela pessoa e tirar. Isso você precisa de olhar pro outro, né? Precisa olhar pro outro. E isso é muito importante. Nossa, assim, amei o nosso papo. Também amei. Eu ficaria aqui mais horas. Nossa, a gente ia ficar aqui muito tempo conversando. Mas eu acho que, assim, o que fica, eu acho, de tudo que a gente conversou, como dica, né, como você falou, as pessoas, primeiro, né, como você falou, pararem um pouquinho e perceberem no que elas estão pensando e tentarem ficar presentes. Né? Eu sei que é muito difícil no início, então o pensamento da gente sempre foge. Então a gente tá aqui, de repente a gente tá pensando em fazer, opa, deixa eu voltar. Que seja um exercício pra gente poder se colocar no momento presente e começar a perceber exatamente no que a gente tá pensando. Eu acho que fazer terapia é uma coisa que nem todo mundo ainda está disposto. Eu acho que existe ainda muito preconceito de repente a gente se conhecer, da gente se cuidar, porque a gente acha que, fazer terapia é coisa de doido, eu tô ótima. Então, como você falou, eu acho que eu faço terapia, eu acho que isso é super saudável, eu amo me conhecer, saber quem eu sou, aonde eu tô, para onde eu tô indo, o que ainda tá me incomodando. Eu acho que é super válido, mas também bate um pouco na questão financeira, né? Ainda nem todo mundo tem condição, né, de poder fazer isso. Então, fico muito agradecida pelo seu tempo de ter vindo aqui. E a gente podido ter fazer uma terapia assim em conjunto, da gente poder ter usufruído assim de estar sentando de frente com você, e todo mundo que escutou a gente participou dessa terapia, e que só basta querer evoluir um pouquinho. Querer ir no sutil. Isso, você deu dicas assim tão legais assim de coisas que a gente pode fazer por nós, e que eu tenho certeza que só em a pessoa tentar fazer um pouquinho assim de mudança já vai fazer uma grande mudança, né, Dani? Muito. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Adorei. E queria que você deixasse o seu Instagram aí olha, ela tem posts assim maravilhosos que fazem a gente refletir, que faz a gente de repente voltar um pouquinho pra esse... E ela adora essa expressão, é muito dela, o jogo é interno, né? Isso. Então ela tá sempre falando sobre isso, e é muito verdade isso. Sempre é sobre a gente. Sempre o jogo é sempre interno, é sobre a gente. Então, para de ficar culpando o outro, para de ficar achando que é seu marido que é problemático, para de ficar achando que a sua empresa, as pessoas que trabalham com você são problemáticas. Joga pra você, primeiro, porque é só aqui que a gente consegue resolver. Só com a gente que a gente consegue cuidar. Dá leveza ao outro para ele ser o que ele é, e você optar se você quer estar junto com o outro do jeito que ele é, né? Então a gente querer estar no lugar e forçar o outro a ser o que ele não é saudável nem para você nem para o outro, né? E é infelicidade, é o caminho do fracasso. Diz aí seu arroba, Dani. O meu Instagram é Daniela Freitas Terapeuta. Muito obrigada, adorei muito. Adorei. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a Dani sempre responde lá no Instagram dela. Pode ir lá perguntar. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo.